Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que Deus venha abençoar a sua terça-feira, que Deus venha falar a teu coração, que você possa ouvir a voz de Deus, amém? Hoje eu quero conversar com você, compartilhar com você uma passagem que ela está lá em 1 Samuel, no capítulo 3. Aqui é a primeira vez que Samuel, ele ouve a voz de Deus. Então eu convido você a acompanhar comigo a leitura. Abra sua Bíblia, se você estiver com ela aí, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, Senhor, me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor o chamou: Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará apropriação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Amém? Então aqui vai falar muito para nós sobre conhecer, reconhecer a voz de Deus. Saber identificar quando é o Senhor que está falando conosco. Por quê? Porque quando nós conhecemos uma pessoa, quando nós nos relacionamos com ela, nós podemos identificar, reconhecer essa voz, seja o lugar que for. Muitas vezes nós vemos assim, por exemplo, uma criança com a mãe. A mãe ele está numa festa com a criança, numa festa com outras crianças. Mas quando aquela criança chama pela mãe, a mãe ela sabe que é o filho dela que está chamando. Por quê? Porque ela reconhece a voz do seu filho. Por conviver, por estar junto o tempo todo. Então, quanto mais eu convivo com a pessoa, quanto mais estou perto dela,
mais eu vou reconhecer a voz dessa pessoa, porque o meu ouvido ele vai ficar sensível, ele vai ficar aguçado para identificar as vozes das pessoas que eu me relaciono. E hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas pouco se relacionam pessoalmente. Muito se relaciona virtualmente. Nós podemos conversar com muitas pessoas durante o dia, escrever, mandar mensagens para elas, e manda emoji, e manda figurinha, mas hoje pouco se fala com as pessoas, como antigamente. Antigamente, quando não tinha celular, você ligava para a pessoa, você ia até a casa da pessoa, né? Você fazia uma visita, as pessoas se reuniam. Hoje elas podem se reunir por chamadas de vídeo, por mensagens. Então hoje pouco é o diálogo entre as pessoas. E isso tem destruído muitos relacionamentos. Muitos relacionamentos têm terminado porque não existe mais diálogo. As pessoas elas estão se distanciando, as pessoas estão cada vez mais introspectivas, cada vez mais sozinhas. Então, quando eu não me relaciono com o outro, eu não sou capaz de discernir, de reconhecer a voz daquela pessoa no meio da multidão. E isso também vale para Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu me distancio do Senhor, menos eu reconheço a sua voz. Tantas coisas que passam na nossa cabeça, tantas informações que nós temos, acesso a tantas informações, tantas vozes deste mundo falando, tantas distorções, tantas distrações, e deixamos de ouvir a voz de Deus. Ficamos naquela coisa assim, mas será que é Deus que está falando mesmo comigo? Será que isso aqui que ele está falando, é Deus que está falando? Ou é a minha alma que está falando? Será que você tem reconhecido a voz de Deus? Porque ele fala conosco o tempo todo. O tempo todo Deus está conosco. E o tempo todo ele está se comunicando. O Espírito Santo o tempo todo está se comunicando porque ele habita dentro de nós. Ele é o nosso amigo, ele é nosso conselheiro. Ele é o nosso socorro bem presente. Então ele está o tempo todo se relacionando conosco, querendo se relacionar conosco. Mas será que eu estou conseguindo ouvir a sua voz, reconhecendo que é Ele que está falando? O que será que está impedindo você de ouvir a voz de Deus? Já parou para pensar nisso? O que tem passado na sua mente, entrado pelos teus ouvidos, que tem feito com que você fique confusa, na dúvida se realmente é o Senhor que naquele momento está falando com você? Jesus, lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27, Jesus ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus está dizendo aqui que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Isso, naturalmente falando, acontece a relação entre a ovelha e o pastor. Ele tem lugares no mundo onde existem vários pastores com as suas terras ali demarcadas por cerca, por suas limitações ali geográficas, onde eles criam ovelhas. Mas cada ovelha, ela sabe reconhecer a voz de quando o pastor as chama para elas voltarem para casa e irem para o aprisco. A ovelha, ela reconhece, porque todos os dias ela está ali, ouvindo aquele homem. Então ela vai criar um vínculo com ele e ela vai reconhecer. Agora, quando eu
espiritualmente falando, eu não reconheço a voz do Senhor, que Ele é o meu pastor, porque eu sou sua ovelha, qualquer outro pode vir falar comigo e eu ser confundida. Qualquer pessoa, o inimigo pode levantar pessoas, usar pessoas, demônios podem vir falar comigo para me confundir, para me levar para caminhos de perigo, para caminhos contrários ao Senhor, e eu não vou conseguir reconhecer que é Deus. O Senhor, Ele quer nos alcançar. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Deus quer todos. E Ele quer falar com todos. Deus tem coisas para entregar a todos nós. E Ele está o tempo todo falando, nos dando a direção, mostrando para nós o caminho. Vai por este caminho, não vá por este caminho. Você faz isso, você não faz aquilo. Ele está o tempo todo falando conosco. E ele já havia falado anteriormente com Eli. Porque Eli aqui, ele era um sumo sacerdote do Senhor. Ele cuidava ali do tabernáculo. Só que os filhos de Eli, eles eram pessoas desprezíveis. Ali havia prostituição, eles roubavam as ofertas, eram filhos corruptos, filhos terríveis. E Eli, ele pecou porque ele ficou negligente em relação aos filhos dele. Ele nada fez em relação aos filhos, ele não tomou nenhuma atitude. Então, no capítulo 2, Deus ele já vai e fala com Eli. Ele alerta Eli, que Eli seria punido. Aqui no capítulo 2, no versículo 37, fala assim para nós, olha o versículo. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Deus está falando com Elias. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá se prostrar perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Aqui Deus está dizendo para ele que ele vai eliminar a família dele. Aqui anterior ele fala assim, olha, é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família. E não haverá mais nenhum idoso. E você verá aflição na minha habitação. Quer dizer, aqui Deus está punindo Eli. Deus está falando com Eli. Mas Eli, apesar de ter ouvido essa dura palavra de Deus, Eli fica omisso. Eli não faz nada. Sabe, aquele pai que o filho tá aprontando 1001. E ele tá ali sempre tampando o sol com a peneira. Sempre achando que, não, vai dar certo. Não, eles vão mudar. Não, deixa assim. Ai, coitadinho. Sabe? E vai deixando, vai levando, vai levando, vai levando. Mas tudo tem sua consequência. E essa família aqui, ela iria ser punida, porque Eli estava desobedecendo a voz de Deus. Muitas vezes nós até ouvimos a voz de Deus. Reconhecemos que é Ele falando. Mas como Eli, desobedecemos. Não fazemos mudanças. Ficamos da mesma forma. Ouvimos Deus falar, mas não fazemos nada a respeito. E aí nós estamos desobedecendo a voz de Deus. Samuel, ele foi levado muito pequeno, né? Vocês lembram da passagem de Ana, quando Ana ela pede um filho para Deus. Penina ia lá todo ano e provocava Ana, sempre levava ali um filho novo, porque Penina sempre tinha muitos filhos e levava ali filhos
para provocarem Ana. E Ana ali naquele dia ela está orando ao Senhor e ela faz um voto com Deus, dizendo que se ele desse um filho homem para ela, ela entregaria este filho para serviço do Senhor. E assim Ana fez. Deus ele queria levantar um sacerdote para trabalhar ali no seu templo. Já estava acontecendo tudo isso aqui com Eli e a família dele. Então Deus ele precisava levantar uma pessoa que tivesse o coração nele, uma pessoa que fosse obedecê-lo, que fosse ouvir a sua voz. Então a oração de Ana, o pedido de Ana vai de encontro à vontade perfeita de Deus e Deus faz com que Ana gere Samuel. E Ana ela vai cumprir o seu voto. Depois que Samuel ele é desmamado e ele ali cresce, ela leva Samuel e entrega a serviço do Senhor no templo. Então Samuel ele chega aqui criança, ele tinha mais ou menos uns 9 anos de vida. Ele chega aqui e ele começa a ajudar Eli. Ele começa a ser preparado para o serviço no templo. E aqui nesta passagem, quando ele está dormindo, ele ouve a voz de Deus, mas ele não sabe que era Deus, porque até então ele nunca tinha ouvido Deus falar. E nós lemos aqui no começo que nesses dias raramente o Senhor falava, porque aqui nesse contexto aqui, o povo ele estava num estado terrível de desobediência com Deus, de rebeldia com o Senhor. Então Deus aqui neste tempo, Deus se cala. Deus não aguenta mais o povo. De tanta rebeldia, de tanta desobediência. Então nesses dias aqui, Deus raramente falava. Mas Deus escolhe Samuel para lhe entregar algo, para Samuel obedecer. Samuel aqui, ele está sendo provado. Ou provada a sua obediência e a sua fidelidade com o Senhor. Então Deus chama por ele. Como ele não conhecia a voz de Deus e não sabia reconhecer que era Deus que estava falando, o próprio Deus que estava falando com ele, e ele estava dormindo ali no mesmo cômodo aonde ele estava, ele pensa que é Eli que está chamando. E veja que ele tinha um coração pronto. Porque ele ouve a voz e ele acorda, levanta e fala: Senhor, estou aqui. Sempre pronto a obedecer. E ele fala assim: não falei nada, volte a dormir. E ele volta a dormir. E Deus fala ali, os chama por 3 vezes. E as 3 vezes ele acorda e vai até Eli e pergunta o que Eli queria. Eli entende que não era ele que estava falando. Claro, se não era ele, quem que era? Era Deus. Era Deus que estava falando com Samuel. Então ele vai explicar aqui para Samuel. Samuel, é o Senhor que está falando com você. Da próxima vez que ele chamar, você diga para ele: Senhor, o teu servo está ouvindo. Então aqui ele dá a instrução para ele de ele estar pronto a obedecer. Senhor, o teu servo está te ouvindo. Deus, quando fala comigo, quando ele fala com você, você responde para ele: Senhor, eu estou aqui. Eu estou te ouvindo. Fala o que o Senhor quer para mim, porque eu vou te obedecer. Porque não adianta somente nós ouvirmos a voz de Deus. Nós temos que estar prontos para obedecer. Prontos para obedecer. Samuel aqui então ele está aprendendo. Fala, pois o teu servo está ouvindo. Estou aqui, Senhor. Pode falar comigo. E Deus vai falar para ele justamente de Eli. Deus vai entregar aqui para ele uma palavra dura sobre Eli, sobre um homem que está cuidando dele. Deus está dizendo para Samuel que ele vai acabar com a família de Eli, os filhos
de Eli e Eli também. E esse menino está sendo cuidado por ele. Olha que palavra dura. Como que eu vou entregar essa palavra? Que palavra dura, que palavra pesada. Mas eu tenho que entender que estou aqui para servir a Deus. Nós não estamos aqui para escolher o que entregar, para quem entregar. Nós estamos aqui para obedecermos à voz do Senhor. E se o Senhor diz a você, vai e entregue tal palavra para aquela pessoa, prontamente você tem que fazer. Porque se você não entregar, você está desobedecendo a Deus e você também está impedindo daquela pessoa se arrepender, de consertar a vida dela, de tomar uma decisão diante da palavra de Deus. Então, não somente a sua vida está em desobediência, como você também pode estar prejudicando aquela pessoa em relação a Deus. Então, isso é algo muito sério. Nós não podemos levar isso na brincadeira. Não podemos levar as coisas do Senhor na brincadeira. Nós temos que entender que estamos aqui para obedecê-lo. Estamos aqui para ouvir. O Senhor, Ele quer falar com você. Mas você tem que querer ouvi-lo. E não somente ouvi-lo, mas principalmente obedecê-lo. Quando eu obedeço a Deus, eu estou expressando o meu amor por Ele. Eu estou dizendo a Ele, Senhor, eu confio no Senhor, eu amo o Senhor e eu estou aqui. Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Usa a minha vida da forma que o Senhor quiser. E quando nós falamos isso para Deus, nós temos que estar preparados a entregar palavras difíceis, irmãos. Eu já entreguei palavras duras, muito duras, para pessoas que eu mal conhecia. E muitas vezes quando o Senhor, Ele vem e fala, fala isso, entrega aquilo, eu falo, meu Deus, como que eu vou falar isso para a pessoa? Mas aquela pessoa que está recebendo, muitas vezes aquilo que você está entregando para ela é uma resposta já para a vida dela. E ela já está preparada para ouvir. Quando Eli ouve o que Samuel falou, ele já sabia. Só estava testificando o que Deus já havia falado com ele. Ele já sabia da punição. Então, aqui, o Senhor não estava nem mais provando Eli. Ele agora já estava provando o coração de Samuel. Porque o Senhor, Ele busca por verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que têm uma vida verdadeira com o Senhor, aqueles que estão totalmente abertos e entregues à vontade de Deus. Então não cabe a nós questionar, não cabe a nós, mas Deus, por que eu tenho que falar assim? Por que eu tenho que entregar essa palavra para o ciclano? Ele não vai estar preparado. Por que eu tenho que falar isso para ela? O que ela vai achar de mim? Não importa o que vão achar de você. Você está aqui para o reino. Você está aqui para servir o reino. Seja da forma que for, no momento que for, com quem for. Obedeça à voz do Senhor. Eu quero deixar hoje essa pergunta para você. Será que Deus, Ele pode confiar em você? Será que Ele sabe que você é uma pessoa confiável, que Ele vai entregar algo a você fazer e você prontamente vai fazer? Será que Ele sabe que você é aquele que vai ouvir a sua voz, não vai questionar, porque os planos dele são perfeitos e os pensamentos são mais elevados do que os seus, então ele sabe o que está fazendo.
e você vai obedecê-lo. Ele sabia aqui já que ele podia contar com Samuel, porque o Senhor conhece nosso coração. Ele nos esquadrinha no mais profundo. E veja que a partir daqui começou o ministério de Samuel. A partir desta noite aqui, quando ele ouve esta palavra de Deus, e aí na manhã seguinte ele já fala com Eli, a partir dali o seu ministério começa. Porque diz assim no versículo 19, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Então ele começa a usar Samuel como um porta-voz. Ele começa a levantar Samuel como um profeta na terra, a voz de Deus nessa terra. Tudo aquilo que Deus tinha que entregar para o povo, ele usava Samuel, porque ele sabia que Samuel era fiel, que ele podia contar com ele, que ele ia fazer a diferença no meio que ele estava vivendo, num contexto ali terrível de rebeldia. Mas Samuel era diferente. Samuel fazia a diferença, porque Samuel era a boca de Deus nessa terra. Então que você seja a boca de Deus nessa terra. Aquilo que você ouvir da parte do Senhor, obedeça. Que seus ouvidos estejam abertos, sensíveis, atentos à voz do Senhor. E você só vai conseguir ter esse ouvido aguçado se você se relacionar com Ele. Como que você vai se relacionar com Ele? Através da oração. Através do seu relacionamento com Deus na palavra. Você tem que orar mais, meditar mais na palavra, ler a palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus que aguce os seus ouvidos, que destape os seus ouvidos espirituais, que o Senhor lhe dê um coração obediente, um coração pronto a obedecer, porque o Senhor quer usar a tua vida. Tem coisas na sua vida que ainda não aconteceram, porque você não está ouvindo a voz de Deus. Então é essencial que você ouça, que você fale com Ele, que você tenha relacionamento verdadeiro, não relacionamento superficial, como hoje muitas vezes nós temos com as pessoas através da internet. Relacionamento com Deus não é relacionamento de internet. Relacionamento com Deus é olho no olho. Não é essa coisa de escrever. Muitas vezes a pessoa lá coloca kkkk, ela nem tá rindo. Às vezes coloca lá um bonequinho que tá chorando e ela nem tá chorando. Esse relacionamento frio, superficial de internet, nós não podemos ter com o Senhor. Nós temos que ter com Ele um relacionamento verdadeiro, o mais profundo. O mais profundo. De ficar aquietada do lado dele, ouvindo aquilo que ele tem a dizer. Ter tempo de qualidade, saber esperar o tempo de ouvir a voz de Deus. Ah, mas Deus não está me dando resposta para aquilo que eu tenho orado. Mas você não tem dado tempo para Deus responder. Sempre correndo, sempre atribulado, ouvindo tantas opiniões externas, ouvindo tantas coisas de outras pessoas e está deixando de ouvir a voz de Deus. Que você possa estar mais perto dele, que você possa buscar mais a presença de Deus a partir de hoje. Amém? Porque grandes coisas o Senhor vai falar com você, direcionamentos que você está precisando, coisas que você tem buscado, direção que você tem buscado da parte de Deus e tem se sentido aí perdido porque não está conseguindo ouvir com clareza a voz de Deus. Não é Ele que não está falando, é você que está distraído e que não está conseguindo ouvir a voz de Deus focada nos seus ouvidos. Amém? Então eu convido você a nesse momento orar ao Senhor e pedir para Ele: Deus, eu nunca ouvi sua voz, talvez você nunca ouviu Deus falar. Talvez você nunca teve essa experiência de ouvir o Senhor falar no teu coração, nos teus ouvidos.
através da palavra, através de uma pessoa, através da oração. Então coloca diante do Senhor e peça a Ele, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. E eu quero seguir aquilo que o Senhor está me mostrando. Me mostra, Deus. Me mostra o caminho. Fala comigo. Ora ao Senhor nessa hora. Vamos orar juntos. Amém? Eu convido você a, se você puder, fechar agora os seus olhos e falar. Rasga. Rasga diante dele. Seja o mais sincero. Porque ele te conhece como ninguém. Ele conhece você no seu mais profundo. Então, se rasga, se prostra diante da presença de Deus, porque Ele está aqui. Ele está aí com você. Amém? O Espírito Santo de Deus está aí. Os anjos do Senhor estão aí ao teu redor. Ore a Ele. Ore a Ele em nome de Jesus, porque as suas orações, elas vão ser ouvidas pelo Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, nesta manhã, para agradecer, Deus, por tudo que nós somos e temos, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor supriu, Deus, de tudo aquilo que nós precisamos, Pai. E nós nessa hora, Senhor, entregamos, Deus, os nossos ouvidos diante do Senhor. Que o Senhor venha, Deus, destampá-los, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira, Deus, todo impedimento, Deus, toda barreira, Pai, todo obstáculo, Senhor, que tem nos impedido, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, aquele Deus que não tem conseguido te ouvir, aquele, Senhor, que ainda não ouviu, Senhor, não soube ainda reconhecer a Tua voz. Senhor, eu entrego diante do Teu altar essas pessoas, Deus, para que elas venham ouvir a Sua voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que elas tenham, Senhor, uma experiência, Deus, incrível, Pai. Audível, Senhor, contigo, Deus. Que elas possam ouvir e reconhecer que é o Senhor que está falando. Senhor, dê a elas sabedoria. Senhor, dê a elas discernimento de espírito, Senhor. Para que elas possam ouvi-lo e obedecê-lo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Todo impedimento, toda voz que vem para trazer confusão, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Toda confusão na mente, toda seta maligna, cai agora por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos dê um coração limpo, um coração brando, um coração, Senhor, pronto a te obedecer, Pai. Um coração totalmente aberto, quebrantado, contrito, Pai, diante do Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, diante da Tua ordem, Deus. Que não haja questionamento, Senhor, no nosso coração, mas que nós prontamente, Senhor, possamos te obedecer, sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor está no controle de todas elas, Pai. E o que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, Deus. Que sejamos obedientes, Pai, prontos, dispostos, Pai, a ouvir a Tua voz, Pai, em o nome de Jesus. Guarda o nosso dia, a nossa família, nos livra, Senhor, de todo mal. Quebra, Senhor, toda armadilha, toda palavra contrária, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Pai. Ó Deus, e que permaneça somente, Deus, as bênçãos do Senhor sobre este dia. Que permaneça somente, Senhor, os tesouros do Senhor, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso coração, Deus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus, Ele venha hoje te surpreender. Que Ele surpreenda aí a tua audição. Que você ouça com clareza Ele, irmão. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom. Tem coisas que Ele vai falar com a gente que às vezes nós não vamos gostar de ouvir. Porque Deus, Ele fala o sim, mas Ele também fala o não. Mas independente do que Deus falar com você, que você esteja com seu coração aberto para receber a instrução do Senhor e obedecer com alegria. Não seja rebelde, não seja aí um filho mimizento, mas obedeça
a voz. Obedeça a voz, porque Ele está falando com você. Deus está falando com você agora. E Deus vai falar hoje, durante o dia, coisas que você tem pedido, coisas que você tem perguntado e que você ainda não tinha tido discernimento de que era o Senhor te dando a resposta. E hoje você vai entender que é o Senhor. Depois você vai falar para mim. Depois você vai comentar aqui comigo que você ouviu a voz de Deus. Eu profetizo isso sobre sua vida, que você comece a ouvir a voz do Senhor com clareza, com toda a sensibilidade do teu espírito. E você vai ver as coisas que Deus tem para revelar para você, como elas vão marcar a tua vida e a vida das pessoas que estão aí ao teu redor. Amém? Deus abençoe o seu dia, a sua casa, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém? E eu espero você aqui amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Entra depois lá no Instagram, entra lá no YouTube, me ajude a compartilhar, a impulsionar essas páginas, amém? Eu preciso da sua ajuda. Eu quero já deixar para você um convite. Ontem eu já consegui conversar com o Léo Evangelista, um homem muito usado por Deus, profeta de Deus nessa terra. E ele vai estar aqui comigo no dia 31 de janeiro. Nós vamos estar começando, a segunda temporada do podcast Páginas Marcadas. Então eu já deixo aí para você já o convite desde já. Entra lá depois na minha página lá, compartilha esse convite nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito edificadas, impactadas com a vida deste irmão. Amém? Então já entra lá, já vai compartilhando, já vai convidando as pessoas que você conhece para o dia 31 de janeiro, às 7 horas da noite, vai cair numa sexta-feira, amém? Nós vamos estar começando o nosso podcast Páginas Marcadas. Agradeço pela tua companhia, obrigada pelas tuas orações, obrigada a todos que entraram aqui comigo ao vivo, a todos que ainda vão entrar para orar, para meditar na palavra, que Deus venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até amanhã, fica com Deus, Deus te abençoe.